E voltando aí, né? E aí o meu pai ele já ficava com a roupa toda branca, semelhante ao pessoal da Umbanda e também uma bengala na mão e ele saía todo contente assim. Eu subia como uma águia e via ele andando pelas ruas tudo alegrão assim, não, tal. Se não me engano, tava até descalço. Coisa louca, né, meu? E aí, deixa eu ver se tem mais coisa, cara. Eu acho que já tava chegando na parte final já. Ah, a mensagem que me veio é o seguinte, que a força que eu tenho do urso, depois eu fui pesquisar, né, obviamente, né, que já faz uns dias isso daí, a questão do xamanismo, a questão dos animais de poder, né, e eu associo todos esses animais que eu vi, né, e eu vi que tem o urso, né, o urso pardo, né, e eu entendi que o meu pai me passou essa força de urso, né, ele tinha me passado, porque meu pai era o urso, né, das outras imagens que me foi passado, e meu pai estruturalmente falando, fisicamente, ele é um homem forte, né, pro tamanho dele, né? Já um cara com estrutura grande, né? Eu herdei isso daí dele. Eu entendi que na questão espiritual ele me passou essa questão do urso, né? Dessa força de urso, né? E, e é mais ou menos por aí, galera. Então, aí chegando no finalzinho disso daí, mais uma vez, eu não tenho noção de que horas que era, beleza? É, eu fui puxado pro universo novamente. E eu via minhas mãos assim, ó. Eu colocava as minhas mãos assim, eu via elas assim, ó. Tá, uma parte do lado das unhas assim. E a minha mão ela virava a mão de uma caveira, virava a mão de uma criança, virava a mão de uma mulher, virava a mão de uma mulher com as unhas bem vermelhas assim, virava a mão de um homem branco, preto, entendeu? O que eu entendi, né? Eu posso ser o que eu quiser, entendeu? Deus, né? Deus está em todo lugar, ele é o que ele quiser, né? Mulher, ele é homem, ele é menino. Entendeu? Nós aqui somos representantes de Deus, entendeu? Cada um de nós aqui, entendeu? Somos deuses experienciando coisas, beleza? Então, galera, aí eu fui puxado para uma imagem onde eu me via, eu não tava numa mesa, eu tava meio que flutuando assim, eu tava totalmente com um uniforme dourado, não já o meu rosto, falar que era de leão, não, acho que não era de leão, acho que era de um ser humano, mas eu não conseguia me ver. A impressão que eu tinha é essa, eu conseguia me ver, eu tava com um uniforme, né, galera? Tipo uma armadura dourada assim, eu sei que meio que tinha meio que uma capa, tinha aquela, como se fossem saias, né? E aquelas botas, né, velho, tipo dourado assim, um capacete, eu fazia esse movimento assim, de colocar um capacete, tipo aquele negocinho no meio assim, né? Tal. Um escudo na mão e uma espada. Então eu até movimento lá assim, né, simbolizando o escudo e a espada na mão direita e uma espiral assim no pra cima, assim, ó, com um monte, mas um monte de pessoas com a mesma uniforme que eu tava, entendeu? E com as armas deles, arco e flecha, espada, tudo. E eles, tipo, eu tava me despedindo ali, tipo, ei, mano, vai, ei, mano, nós estamos contentes que você tá aqui. Sabe quando teve uns amigos que você fica com descontração, pô, cara, não sei o que, eu volto mais vezes, não sei o que, ó, não sei o que lá. Aí eu falei, não, vocês não vão me abandonar não, hein, meu. Agora que eu vi vocês e tudo mais, vocês não vão me deixar lá sozinho não, eu vou voltar, hein. Mas vocês não vão me deixar sozinho não. Aí uma vozinha falava pra mim, você tem que na hora de você acordar. Eu ia falar, pô, agora que tá legal, tal, que não sei o que, eu entendi que essa voz era o próprio Yahusha, né? E isso meu corpo lá no ritual falava, né? Eu tinha essa consciência. E naquele momento ali, né, legal e tal, eu falei, eu vou ir, hein? Mas ó, quero vocês lá, né? Eu fechava o olho, quando eu fechava o olho, pum, algo voltava no meu corpo, parava de fazer aqueles movimentos, fazendo com a mão, sentava assim, olhei assim tudo escuro, não tinha ideia de que horas que era, né? Peguei minha garrafa d'água, bebi mais ou menos metade, na uma golada só. Aí coloquei lá e fiquei olhando e falei, nossa, que negócio louco. Algumas pessoas sentadas, outras deitadas, falei, mano, deve estar todo mundo dormindo aqui. Vou dormir de novo, já que eu não vou ver mais nada mesmo, eu vou dormir de novo. Aí nisso eu deitei e virei pro lado direito. Eu tô lá, eu fechava o olho, fechava o olho e já virava água de novo. E ia ficando voando, curtindo aquilo ali. Aí nisso aí, galera, olha, eu contei a parte final, mas teve uma outra imagem que eu acabei cortando. Você me desculpa se não tá na ordem cronológica aí, tá? É, eu com essas mesmas armaduras, né? Com essas, um capacete e tudo.
eu me vi com essas outras pessoas, a gente tava com o arco e flecha apontado pra terra. Eu sabia que a gente tava apontando pra terra e eu puxava assim, ó, a flecha assim, ó, do arco, assim, eu sentia o barulho da corda rangendo, tipo, esticando. Eu puxava com toda a minha força, assim, o braço chega a tremer, assim, segurando. E a gente ia lançar aquelas flechas tudo na terra. Mas aí vinha a voz do Criador e falava assim: ainda não é a hora, ou ainda não é o momento. Eu acho que ele falou isso: ainda não é a hora. Aí nisso eu ia desarmando assim a arco e flecha assim, ó. Beleza? Então teve essa imagem aí também. E aí nisso eu voltando como águia, eu pegava e fui no meu serviço, mano. Brincadeira, cara, eu fui lá no meu serviço. Só que eu não lembro se eu fui voluntariamente, eu acho que não. Eu fui levado pra lá, eu desci assim, ó, e já virei um leão. Eu desci lá como um leãozão. Olha, quando eu falei leão, eu lembrei de outra coisa também. É muita coisa, galera. Foi a noite inteira nessa daí, né? A madrugada inteira nessa daí, na força, né? Como eles dizem, né? Depois eu falo essa questão do trampo aí. Num determinado momento, galera, eu fui puxado por uma imagem onde me via como um leão. Tá, um leão, tava numa colina, eu tinha mais ou menos 7 leoas comigo e uns filhotes. E esse leão, ele tava olhando pro horizonte, assim, e ele olhava pelas patas dele, as patas da frente, assim, ele abria, assim, a coisa assim, ele sacava aquela zona assim, ele meio que raspava, assim, aquela terra, assim, os unhos grandonas nas patas dele, eu ficava admirando aquele leão, velho, imenso, assim, eu via as veias nas patas dele, assim, na parte da coxa, assim, eu dava um 360 nele, assim, ó, olhava pro rosto dele, assim, e ele olhando pro horizonte, assim, ele dava aqueles rugidos que eles dão, que é meio que pra marcar território, né, tipo assim, uh, uh, ele olhando assim, meio que ele tava, tipo assim, na mente dele, né, eu consegui, né, eu venci, né, eu tenho meu reinado, e eu tenho minha descendência, eu fiz o meu papel, eu cumpri minha missão. Tipo, ele tava falando isso daí. Aí eu meio que congelava a imagem dele assim, ó. E ia fazendo ele virar um ser de, tipo, de ferro. Sabe quando tem aquele homem de ferro no X-Men? Que ele é uma pessoa normal e do nada ele meio que se transforma e vai virando ferro. Saindo as camadas de ferro. A mesma coisa eu fiz nesse leão assim, ó, ele ficava todo de ferro. Então é meio que eu queria eternizar aquela imagem, aquele momento ali, aquela figura daquele leão. Beleza? Aí eu voltando agora lá pro meu serviço lá, eu entrei no meu serviço, galera, eu comecei a correr no meu serviço, eu virava uma pantera, começava a correr por todos que é canto do meu serviço. Corria pra lá, e virava tigre, virava pantera, e virava leão, e corria, e dava uma volta, e andava em círculo, ia tal, não sei o que, e sempre rugindo, e rugindo alto, e rugindo, ia. Eu cheguei na frente do RH que tem lá na empresa lá, e eu já vi a visão de fora assim, ó. Então eu já me desvinculei do tigre, eu já saí do. Quando eu corri, eu fazia assim com as patas lá no meu corpo, lá na cerimônia. E aí nisso ele começou a cavar em frente ao RH da empresa. Cavava, eu tendo aquela visão de fora, como se fosse o vento assim, né? Só o olho assim, ele cavava. E lá no fundo onde ele cavou tinha um baú de tesouro. E eu ia lá e pegava esse baú. Olha que negócio louco, cara. Eu tinha consciência do meu corpo, eu tinha consciência que eu era aquela pantera e eu tinha consciência que eu tava pegando o baú com as mãos. Olha que negócio louco. Pegava o baú com as mãos assim, colocava na mesa do meu gerente assim, era no baú de tesouro. Ele ficava mó alegre, tipo, super, nossa, que é isso? E aí ele olhava assim, ele levantava e eu dava um abraço nele assim. E eu saía de lá de novo, ia andando e pulava e virava uma águia, mano. Nisso daí a voz veio no meu ouvido e falou assim, e nisso eu falando com o criador, eu falava, pai, se você não me tirar daqui, eu não vou sair não, véio. Agora tá bom, eu não vou sair daqui não. Eu ficava lá, eu voando com uma águia, a voz de novo veio no meu ouvido e falou assim, acorda, o dia já amanheceu, ou o dia já clareou. Foi uma dessas frases, né? O dia já amanheceu. Quando eu abri o olho assim, ó, olhei pro meu lado direito, já tava claro assim os vidros, né? O vídeo já estava claro e o regente da cerimônia estava sacudindo um sininho, assim, acordando o pessoal, né? Din, 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 din. Que aí, posterior a isso, cada um conta a sua experiência e tudo. Galera, foi mais ou menos isso daí, beleza? Eu peço desculpa pela ordem cronológica aí, mano, porque quando no outro dia eu queria anotar tudo, mas se eu fosse anotar e virar um livro, ia demorar muito, beleza? Então, durante os dias eu fui gravando áudios, eu ia simplesmente gravar áudios. Mas eu decidi gravar esse vídeo porque, querendo ou não, outras pessoas assim como eu, né, cara, vai se identificar
e talvez vai ajudar você a poder interpretar, né, a sua própria experiência, beleza? Então, depois eu vou postando outros vídeos aí, como eu falei, de como que é o Asca em si e de outras experiências aí, beleza? Então, mais ou menos isso daí. Tamo junto, galera.